Olá, boa noite a todos. Saudade de vocês. Puxa, quase um mês assim sem estar aqui nos nossos estúdios. Fizemos uma live especial com Pimentel em casa, não é? Foi um momento especial também. E hoje aqui nós estamos aqui com meu irmão João Batista, que iremos conversar um assunto super bacana, que é sobre a Semana Santa. É um papo muito interessante. Hoje é Sexta-feira Santa. O que é Sexta-feira Santa, o que é Semana Santa, o que é Páscoa. Então, você já teve essa curiosidade de saber? Não é? Então, a gente chega no domingo, por exemplo, de Páscoa, a gente se preocupa mais para comer um ovinho, né? Um ovo de Páscoa, não é isso? A gente fala sobre o coelhinho da Páscoa. No dia de hoje a gente está preocupado mais de ir numa feira comprar um peixinho, porque a gente come peixe no dia de sexta-feira, não é? E porque a Semana Santa, a gente pega essa Semana Santa, a gente para se redimir dos nossos pecados, pega aquele um momento de reflexão espiritual, vamos dizer assim. E você tem essas curiosidades? Então hoje o meu irmão, né, literalmente meu irmão mesmo, meu irmão de sangue, o João Batista, e eu não trouxe ele aqui só porque ele é meu irmão não, mas é porque ele é uma pessoa bem estudiosa nessas áreas, né, da religião católica, tá ok? Então hoje a gente vai bater um papo com ele, não é isso, João? Isso aí, estamos firme É. aí, vamos bater um papo, tirar algumas dúvidas ou responder algumas perguntas que você, sem dúvida, vai estar me fazendo e eu vou estar transmitindo para as pessoas e também eu estarei fazendo eu mesmo as perguntas e respondendo, porque são muitas perguntas, principalmente quando se fala de quaresma, e que muitas pessoas não têm conhecimento. E eu falo do povo católico mesmo. Eu acho que 60, 70% do povo católico ainda não tem uma boa formação sobre a igreja em si, e nesse caso nosso aqui, é sobre a quaresma. Não. Então, antes da gente começar, a gente precisa falar sobre os nossos patrocinadores, né? Dos nossos apoiadores. Nós vamos começar pelo Mangue. Embora hoje muitas pessoas, não comam carne, não é isso? Mas se você quiser um lanchinho especial lá do Mangue, tem um lanche especial para você que não tem, né? Que você não queira comer carne, por exemplo, no dia de hoje. E o Mangue, ele é um lugar especial, né? Essa semana apareceu, né? Vocês viram lá no Instagram do Mangue, né? O melhor daqui, sim, ele foi considerado a melhor hamburgueria da cidade de Cubatão. Então, se você não conhece, vai lá no Mangue, tá certo? Final de semana está aí, pega a esposa, pega os filhos, um ambiente muito bacana, né? Um ambiente familiar, você vai encontrar uma música de boa qualidade, um atendimento de boa qualidade. Mangue, Praça Januário Esteves de Lara Dantas, 216, Vila Nova, Cubatão, tá certo? O endereço está aí, ó. O telefone também está aí, ó. 13 97 401 2767. Mangue. Temos também a Melolink. Melolink, João, uma parceira que veio forte agora com a gente. Não é? Você que está em casa, que a sua internet parece que é a lenha, sabe como que é a lenha? Aquilo que você, na hora que você vai olhar o seu celular e fica rodando, 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 porque você não tem uma conectividade boa. Você vai no seu computador e você também não tem uma conectividade boa, não é isso? Então a Melolink está com preços especiais. Você vai lá, olha o site aí ao vivo aí, ó. Você é só entrar no site, tem uns planos especiais para você. Pimentel está colocando para você plano de 600 mega, 400 mega, 200 megas, 100 megas. Você que tem sua empresa igual a gente aqui que precisa de uma internet boa também. O pessoal tem um atendimento para toda a cidade de Cubatão, conectando o mundo, a internet. A Melolink conecta você ao mundo. Melolink, é só entrar aí no site aí. O atendimento também é especial. Se você tiver precisando a minha internet, por exemplo, você está em casa,
você está com problema na internet da Melolink, eles atendem prontamente a você. Planos residenciais, planos para a sua empresa, planos, se você, por exemplo, você está na sua escola, né? Você tem uma escola de repente, aí o que que acontece? Poxa, eu preciso de um plano especial aqui para que os alunos tenham internet. Chama Melolink, tá certo? Melolink conectando você ao mundo. Temos também o nosso fundo de areia. Fundo de areia, João, é uma loja de surf lá da Vila Natal do meu amigo Marcelo, que estará com a gente aqui. Mais para frente a gente vai fazer um bate-papo bem bacana sobre empreendedorismo. Marcelo, lá do Fundo de Areia, roupa de surf. Não só de surf, mas especialmente de surf, uma roupa de primeira, é só chamar o Marcelo, né? Chama o Marcelo pelo WhatsApp, né? 981514151, mais uma vez, 981514151, Marcelo, Fundo de Areia, lá na rua 25 de dezembro, 620, Vila Natal, Cubatão. Beleza? É isso. Eu não sei se vocês viram aí, o nosso YouTube, hoje, a partir de hoje, ele está com um super chat. Sabe o que que é super chat? Para você que está em casa, que queira nos ajudar de alguma forma, financeiramente, é só dar um cliquinho lá no super chat. Aí lá tá os valores lá, bem bonitinho. Na hora vai aparecer o seu nome. Se você tiver uma pergunta para o João especial, aí você clica lá no superchat, até para que essa parte financeira possa nos ajudar para que a gente possa ter um equipamento melhor, um equipamento de som, de audiovisual melhor. Você vai estar nos ajudando bastante aqui no nosso podcast. Tá certo? Superchat. Se você não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Não consuma o conteúdo e vire as costas e saia andando. Hoje é sexta-feira santa. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva, aperte o sininho, dá aquele joinha que é muito importante pra gente. Beleza? É isso. Agora vamos bater um papo, né? Tirar as nossas dúvidas com meu irmão João Batista. Meu irmão de sangue, né? Eu falo que é um privilégio ter um irmão igual o João Batista. Joãozinho, Vamos lá, vamos lá. vamos lá. Você já pode fazer uma introdução, principalmente o que é Semana Santa, João? Já podemos começar assim, não pode? Podemos começar então? Podemos. É. Então nós vamos começar do início, que é Quaresma. Isso, então, Semana Santa é depois de um processo, acontece dentro do processo da Quaresma. E a Quaresma ela acontece com a missa de cinzas. A igreja, ela tem, no decorrer desses milênios, a igreja busca criar e gerar momentos de profundas reflexões e de conversão, busca de conversão. É interessante que nós temos, antes do Natal, nós temos o momento do Advento, que é a espera do Filho de Deus. E depois, passando-se por esse momento, o Natal, então, vem então a segunda etapa, que é esse momento de profunda oração, profundo arrependimento, a busca do arrependimento, que é a Quaresma. E a Quaresma, ela então inicia-se com a missa de cinzas. De onde vem as cinzas? Um E dia, quaresma são 40 dias, certo? 40 dias. A palavra quaresma vem de 40, 40 dias, né? né? 40, quaresma, 40. Pro- 40 pa- dias de reflexão profunda, de estudo da palavra de Deus, de meditações que sempre busca a uma intimidade interior e a busca de uma santidade interior
cada dia da quaresma. E as cinzas que nós recebemos na quarta-feira de cinzas, um dia uma pessoa maldosamente me falava assim: você sabia que as cinzas que vocês recebem na igreja na quarta-feira de cinza é de ossos de defunto? Olha que loucura, né? Eu não era católico nessa época ainda, foi na década de 78 por aí. E é bom lembrar que as cinzas são dos ramos bentos de Domingo de Ramos. Por exemplo, esse Domingo de Ramos que nós tivemos agora, passado, é recolhido uma parte desses ramos abençoados pela igreja, é guardado, é posto para secar e eles ficam secos. Quando se aproxima a quarta-feira de cinzas do ano que vem, esses ramos serão queimados e torrados, seria mais torrado, e vira cinzas que nós usamos então na quarta-feira de cinzas. Então as cinzas que eu recebo na quarta-feira de cinza é dos ramos bento do Domingo de Ramos do ano Do passado, ano anterior. Sempre é assim. Mas qual o significado das cinzas? É o significado visível de que nós não somos nada. O ser humano é pó e para o pó vai voltar. Então, quando nós recebemos sobre a fronte ou em cima da cabeça, porque o original é em cima da cabeça, aqui no Brasil nós temos o costume de colocar na testa, mas o original é bem no centro da cabeça, em cima da cabeça. Eu vejo ali nas cinzas de que eu não sou nada, de que nós não somos nada, de que nós somos pó e para o pó nós um dia iremos voltar. Então, traçando esse sentimento, eu começo a buscar diariamente uma forma de rever a minha vida, rever os meus atos, ver o que é preciso mudar, o que é preciso ser corrigido, para que durante a quaresma eu possa buscar um pouco mais de santidade e vida nova em Jesus Cristo. Então, essa é a abertura da quaresma, né? Então, até que você vê que na quaresma tem mutirão de confissões, onde vários padres vêm para as nossas paróquias. Aqui é dividido geralmente 2 noites para Lapa, 2 noites para São Francisco de Assis, 2 noites para São Judas, onde os padres regionais se juntam para atenderem confissões. E isto é um sinal de busca de santidade de vida, porque a confissão é um banho para a alma. É como se nós estivéssemos tomando um banho, lavando a alma, buscando nos purificar de pecados, de falhas e de erros. Por isso nós temos essa mutirão de confissões para atender o máximo possível dos fiéis católicos. Aí vem a pergunta, mas o padre, ele é um homem igual a qualquer um outro, por que eu tenho que ir até o padre para me confessar? É verdade que o padre é um homem igual a qualquer um outro homem, mas o padre ele tem um ministério e ele tem uma unção para que possa fornecer a nós a graça do perdão em nome de Jesus Cristo. O sacerdote não perdoa o penitente em nome dele, mas nas suas faculdades, como sacerdote de Cristo, ele pede a Jesus e
para que conceda o perdão a cada um de nós. E eu faço aqui menção de um dos relatos de Santa Faustina, que um dia ela estava perturbada com uma certa falha e ela se confessou a Jesus, pedindo perdão por uma determinada falha, e Jesus apareceu para ela e disse assim: Eu já te perdoei. Fica com o teu coração tranquilo que você está perdoada. Porém, irei mandar um sacerdote aqui para selar esse pedido de perdão. Passados 8 dias, do nada apareceu um padre missionário lá no convento e ela não pensou 2 vezes. Ela foi lá e confessou para o padre deu a absolvição desse pecado. E aí ela, quando foi orar de noite na sua cela, Jesus apareceu para ela e disse: Foi eu que mandei aquele padre para selar o perdão que eu havia te dado. Então, isso é maravilhoso para nós católicos, que temos a graça de receber o perdão. Eu vou lembrar aqui um fato também que aconteceu com o exorcista Padre Gabriele Amor, é um dos maiores exorcistas de Roma. Ele faleceu, acho que questão de 1 ano, 2 anos atrás, com mais de quase 90 anos. Ele estava fazendo uma libertação e nessa libertação vai ele e uma equipe de leigos também para ajudar ele no exorcismo. E o demônio começou colocar na cara das pessoas os seus pecados. E o padre parou e disse: Eu te repreendo a não falar o pecado das pessoas que estão aqui. Fala os meus pecados. Eu te autorizo em nome de Jesus a falar os meus pecados. E aí disse que aquele endemoniado, o demônio falou por meio dele assim: Você não tem pecado. Acabou de sair da sala de confissão. Não vejo pecado em você. E aí o padre falou: Então, vamos continuar o exorcismo. Aí foi feito o exorcismo e aquela pessoa foi liberta depois das orações de exorcismo. Então, o perdão é uma lavada na alma e é uma libertação das garras do inimigo. Ô, João, Ok? e você falou sobre a quaresma, 40 dias De penitência. de penitência. Isso tem relação também com aqueles 40 dias de Jesus, que ele ficou em oração. Sim, o número 40, você vai perceber que ele é um número bíblico, Ele tanto no aparece várias Velho vezes, né? Testamento como no Novo Testamento. Esse é um número de peso. Por exemplo, 40 anos no deserto. Segundo os estudiosos, aquela libertação do povo do Egito que Deus provocou por meio de Moisés, diz que era para durar só 40 dias. A travessia, em 40 dias, eles atravessariam aquele deserto tranquilamente, mas levou 40 anos. Por quê? Por causa da resistência daquele povo a viver no pecado, a viver ainda sobre a lei dos reis daquela época. Então, o que era de ser 40 dias tornou-se 40 anos por causa disso. Aí vem também os 40 dias de Jesus no deserto. Então, 40 dias é um número, como Jesus diz assim, 40 dias é o suficiente para que todos se corrijam dos seus erros, das suas falhas e busque cada dia mais estar na comunhão com Deus. Esses 40 dias que Jesus passa ali em oração, foi tentado também, né? Hum. E isso daí, a igreja, ela vem com esses 40 dias de Jesus, também para os 40 dias de quaresma, tem alguma coisa a ver? Não, Não. não. E esses 40 dias, embora, como eu falei, os 40 dias sejam um número bíblico, os 40 dias de Jesus, embora a quaresma também traça esses 40 dias. Sim. Traça esses 40 dias também. E lembrando que a quaresma,
ah, são 40 dias. Quando se trata de quaresma, a minha mulher sempre fala assim: olha, entrou quaresma, vamos nos preparar que as tentações, as coisas que não é boa, vai começar a acontecer. E é uma verdade. E a quaresma parece que tudo que é de mal começa a se manifestar na quaresma. É uma tentação do inimigo muito grande na quaresma. Por quê? Porque é uma profundidade de espiritualidade, de introdução interior e de busca de santidade. Então, esses 40 dias de quaresma, parece que é 40 dias também onde as coisas do mal querem ofuscar essa riqueza de detalhe da quaresma. Esses 40 dias ele vai até domingo de Ramos, né? Isso, a quaresma vai acontecendo até domingo de Ramos. Domingo de Ramos, então dá-se início à Semana Santa, ou Sim. a Semana Maior, né, o domingo de Ramos, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas em seguida você percebe que já começa então eh, a parte da Semana Santa mesmo, onde começa a acontecer todas as manobras para pegar Jesus, agarrar Jesus, prender Jesus e fazer o que nós conhecemos dentro da liturgia da Semana Santa. Bem interessante, né? Aí entramos na Semana Santa. Aí nós entramos na Semana Santa. Então, com a entrada triunfal de Jesus, nós passamos então para a Semana Santa, que aí a liturgia ela fica mais fechada um pouco, assim, mais interiorizada um pouco. Começa a acontecer as leituras mais profundas e mais voltadas para a história de Jesus e o sofrimento de Jesus. Então, aí é onde começa essa semana que a gente chama Semana Maior, a semana de uma profundidade maior. E dentro dessa semana nós temos a quinta-feira do lava-pés, que é uma das missas maravilhosas. Eu amo a missa do lava-pés porque é a missa das missas. Porque na quinta-feira santa é celebrado a Santa Missa na Catedral, que é a renovação dos votos sacerdotais e diaconais, junto com o senhor bispo. E também é abençoado os santos óleos, que é o óleo do batismo, o óleo do crisma e o óleo da unção dos enfermos. Então, são abençoados esses 3 óleos, onde depois é distribuído para todas as comunidades da diocese para usar no dia de batismo, no dia na unção dos enfermos, e no crisma. Batismo, crisma e unção dos enfermos. Então, chama-se a Missa dos Santos Óleos. Então, tem a renovação sacerdotal de todos os padres e dos diáconos, e tem a bênção dos santos óleos que será usado durante todo o ano. É, Isso na catedral. é lógico que o pessoal que está em casa, não é? A gente vê que não é só nós, os católicos, né, que tem a Semana Santa, principalmente esse final de Semana Santa, né, que trabalha, vamos dizer assim, vivem essa Semana Santa outras religiões também, não é interessante a gente falar sobre isso, né? É frisar, não é porque a gente está falando da Semana Santa aqui hoje que é só necessariamente que é dentro do catolicismo. Não, Semana Santa a gente vê os protestantes também, a gente vê outras religiões também, né, que falam também sobre a Semana Santa. É lógico que hoje eu trouxe o João, ele é católico, então a gente está falando a Semana Santa dentro do catolicismo. É bom falar isso para as pessoas que estão do outro lado, né? Frisar isso é bom, né? Importante, né, João? É importante. O evangélico, eles não dão assim a ênfase como nós. Sim, Eles não têm toda essa liturgia, né, que a Igreja Católica tem, e é uma sim, liturgia milenar.
Isso não é uma invenção da igreja. Isso surgiu como a igreja. E é uma... O rito e a liturgia, ela é milenar. É isso que a igreja evangélica não tem. A igreja evangélica, por exemplo, Domingo de Ramos, algumas, né, até usa ramos em suas comunidades, em seus cultos, eles fazem o uso dos ramos, eles abençoam os ramos, algumas igrejas já estão fazendo isso, outras ainda não aderiram. Mas eles têm, nos Estados Unidos já é mais fortes. Os irmãos evangélicos dos Estados Unidos, eles são bem mais profundos nessa dimensão de Semana Santa. Eles são bem mais profundos. Quando eles celebram Páscoa, os cultos nos Estados Unidos de Páscoa é uma coisa assim deslumbrante. Ele é bem voltado mesmo. No Brasil ainda não está essa potência, mas claro que temos os irmãos que, de certa forma, eles seguem também essa, essa graça de Deus. Você falou da Quinta-feira Santa, da Missa das Missas, né? Ali foi instituída a missa ali, João? Sim, porque foi numa quinta-feira que Jesus Cristo instituiu a Sagrada Eucaristia. Sim. Até eu trouxe aqui, ó, aqui eu tenho, vou só trazer as referências. Mateus 26, Marcos 1, 14, de 12 a 25, Lucas 22, de 7 a 23 e João 13, de 1 a 30. São partes da Bíblia que relata quando Jesus celebrou a Santa Ceia. Aqui no início era chamado de Santa Ceia. Depois a igreja, no decorrer dos anos, dos séculos, dos milênios, então passou a chamar de Santa Ceia a Santa Eucaristia, instituição da Sagrada Eucaristia. Mas o que é Eucaristia? Eucaristia é ação de graças. É ação de graças. A missa é o culto de ação de graças a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na quinta-feira, nós temos essa missa principal, que eu já falei para vocês, e temos a missa do lava-pés. Em todas as comunidades tem a missa do lava-pés, que é tradicional quando é chamado 12 pessoas, e o padre lava o pé dessas 12 pessoas e seca com a toalha, fazendo exatamente aquilo que Jesus fez no dia que ele celebrou a Santa Ceia. E aí ele inicia essa Santa Ceia mostrando a importância da humildade e de um ajudar o outro e de sermos irmãos, um lavando os pés do outro sempre que necessário. Então eu digo assim, a igreja diz que a quinta missa da Quinta-feira Santa é a missa de todas as missas, porque é a primeira missa. É bom também lembrar que é interessante que Jesus Cristo, quando celebrou a Eucaristia, ele não tinha morrido ainda na cruz. Ele morreu na sexta-feira, mas ele celebrou na quinta. E antes dele morrer na cruz, ele já se antecipa oferecendo o seu corpo, sangue, alma e divindade por cada um de nós. Quando ele pega o pão e diz: "Este é o meu corpo". Pega o vinho e diz: "Este é o meu sangue, que será entregue por vós". Porque seria quando entregue? Na sexta-feira. E o Senhor antecipou na quinta-feira. Por isso que nós chamamos a missa de sacrifício incruento. Quer dizer, sacrifício sem derramamento de sangue. Então, a Santa Missa é a atualização de todas as missas, em cada missa. Interessante, né? Ali temos uma ilustração, né? Da missa. Aí a gente chega na sexta-feira. Sim, daí então você continua depois da quinta-feira, aí vem a sexta-feira, hoje, né? Hoje, por exemplo, sexta-feira. A missa de quinta-feira é celebrado uma quantidade maior de partículas, né, que
tornar-se a Eucaristia depois da consagração. E é um número bem maior porque na sexta-feira não tem a celebração da Santa Missa. Então, na Igreja Católica, o único dia que não se celebra a Santa Missa é na Sexta-feira Santa. Mesmo assim, nós não deixamos de comungar na sexta-feira. Por quê? Porque é celebrado um número maior de partículas na missa da Quinta-feira Santa, depois elas são guardadas dentro do sacrário e aí elas serão distribuídas na Sexta-feira Santa. Geralmente, toda a liturgia da Sexta-feira Santa começa às 15 horas, a hora da misericórdia. Outras paróquias começam às 16, mas não importa o horário. Então, é feito muitas leituras da Bíblia, voltada para o momento crucial de Jesus. Depois é distribuído a Sagrada Eucaristia, que foram consagradas na quinta-feira. E depois nós temos o que nós chamamos de o beijo da cruz, né? Ou veneração da Santa Cruz, onde uma cruz tem, claro, tem um rito muito lindo, maravilhoso, quando entra o crucificado, né? A cruz com o crucificado, que só participando da missa pode ver em detalhes, tá bom? Não dá para me explicar aqui direito, que vai ficar meio assim vago. Só participando. Quem não participou nessa sexta-feira, o ano que vem, faça uma forcinha para participar. Aí depois o padre coloca aquela cruz de uma forma, em um lugar onde todos possam alcançá-la e dar um beijo na cruz. Chama-se veneração da Santa Cruz ou beijo da cruz. O que nós estamos fazendo? Nós estamos voltando ao dia em que Jesus desceu da cruz e os seus discípulos, todos, sem dúvida, queriam abraçá-lo, abraçar o crucificado. E nós, então, o saudamos, esse madeiro, a cruz, com a imagem do crucificado, dando um beijo em Jesus. Seria um beijo de despedida? Pode ser, mas pode ser um beijo também de reconhecimento de meus pecados, porque os meus pecados foram cravados na cruz, no madeiro da cruz. O Senhor permitiu que os meus pecados estivessem cravados em suas mãos e no madeiro da cruz. Tanto é que a nossa salvação não aconteceu na ressurreição de Jesus. A nossa salvação aconteceu no alto da cruz. A ressurreição é uma consequência, mas a salvação de todo ser humano aconteceu no alto da cruz. Então, por isso que nós temos uma veneração para com a cruz, para com o crucificado. A imagem que nós vemos na cruz não é para adorar, nós não adoramos a imagem. Mas aquela imagem do crucificado é para lembrar: o meu Deus, Jesus Cristo, morreu numa cruz dessa forma. Aí está lá aquela imagem do crucificado na cruz. Quando nós beijamos a cruz, nós não ficamos naquela cruz, mas nós vamos além da cruz. Nós enxergamos o que está por trás daquela cruz, daquele crucificado, que é o Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas nunca para adorar, mas sim venerar e respeitar esse momento tão importante de onde surgiu, pendeu, podemos dizer assim, a nossa salvação. Então, a nossa salvação está em Cristo crucificado, não está só na cruz. A cruz por cruz não diz muita coisa, mas o crucificado na cruz diz tudo. E olha que Jesus ele foi esperado para ser de uma maneira diferente, né?
Sim. Ele era para ser, eu lembro que semana passada eu fui na missa o padre explicou bem sobre isso. E ele falava assim que o povo de Deus esperava um Deus mais bravo, né? Esperava um Deus que viesse na espada, e quando veio um Deus amoroso, né? Que veio ali derramar o seu sangue ali na cruz, né? O povo tinha uma ideia de que o libertador seria um grande poder político, seria um grande líder político que viria para solucionar o problema da humanidade, o problema social da humanidade. Só que o Senhor Jesus, ele é o grande líder das nossas almas. Ele não é o líder, o grande líder da sociedade. Ele é o grande líder de nossas almas, o nosso supremo líder, o líder maior das nossas almas. E por que então Jesus passou por todos esses sofrimentos? Porque o pessoal tinha medo de que ele ocupasse os grandes palácios dos reis e se tornasse um grande líder político, social, salvador da pátria. E, pelo contrário, esse grande líder, ele morre em uma cruz, crucificado, só porque os seus discípulos fugiram com medo. Aos pés de Jesus fica quem? Maria, a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, mulher de Cleófas, e João, o mais novo, o discípulo mais novo. Jovem é sempre corajoso. Eu amo juventude, porque a juventude enfrenta tudo, não está nem aí, sai dando risada. Né? E os outros mais velhos saíram correndo com medo. E João era o mais novo e ficou ali junto com Maria, aos pés da cruz, onde Jesus depois diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E daí em diante, João leva Maria para a sua casa. Então, esse grande líder, ele morre de uma forma que para o mundo, para os demônios, para o inferno, ele tenha sido vencido. Aí a gente vê que o resultado no domingo de Páscoa é um outro. Ele venceu a morte, venceu os demônios, venceu o inferno e saiu mais que vencedor. Isso é muito O João, na importante. Sexta-feira Santa, principalmente, ele teve aquele trajeto né, que hoje a gente até filmes relatam isso sobre a paixão de Cristo, né? E ele teve todo aquele trajeto carregando a cruz, aquele povo gritando. Imagina que situação aquela, né? A cruz, na verdade, posso dizer que o maior peso que estava na cruz não era o madeiro em si, mas era o peso dos nossos pecados. Era o peso da humanidade. É verdade que alguns estudiosos chegam a dizer que, como precisou crucificar Jesus com muita rapidez, dizem que eles pegaram duas grandes madeiras que trancavam as portas dos templos. Eram umas portas, uns tipo de uns travessões que travavam as portas, e pegaram dois daqueles travessões e fizeram rapidinho ali uma cruz, porque tinha que crucificar ele com rapidez. E que, na verdade, é pesado. Essas trancas, essas traves, diz que era de dois homens que tinha que levantar ela para travar na porta do templo naquela época. Isso é que os historiadores contam. E diz que Jesus, a cruz de Jesus, foi feita com essas duas toras de madeira. E o que pesava mesmo era o nosso pecado, que fazia mais peso naquela cruz, e os chicotes, né? Porque Jesus, além de carregar a cruz com muita dificuldade, por ser muito pesada, por ser um lugar de muita subida e descida, muito pedregulho, muitas pedras, e ele caiu por muitas vezes, né? A gente encontra três vezes. Jesus cai a primeira vez, cai a segunda vez, cai a terceira vez.
mas não se sabe quantas vezes Jesus caiu e se ralou, e além dos chicotes que os algozes davam em Jesus, porque o que havia nesse momento também era muito ódio. Era um ódio contra Jesus muito grande. Era como se o inferno usasse aquelas pessoas para derrotar Jesus. Tanto é que o Santo Sudário conta que o os chicotes que eles usavam tinham umas navalhas na ponta dos chicotes. E quando eles davam lá, eles chicoteavam Jesus, daquelas navalhas saía pedaços de carnes do corpo de Jesus. Então, Jesus ficou todo retalhado. O corpo de Jesus ficou todo retalhado, porque aquelas pontas de aço puxava as carnes de Jesus. Então, foram momentos de verdadeiras trevas. Por isso que você vê que a igreja até, se você for na igreja hoje, a igreja está, as imagens tudo coberto. Hoje se cobre de roxo, mas era preto, era um pano preto na época, há muitos anos atrás, porque é momento de escuridão. Você vê que na sexta-feira na igreja é um momento de silêncio total. Por quê? Porque revive-se a ausência do Senhor que estava entre nós. Então, revive-se essa ausência, porque provavelmente os discípulos devem ter ficado muito angustiados. A Maria Santíssima, então, não se fala. E tantos seguidores de Jesus, na sexta-feira, que é hoje, como ficaram aqueles seguidores de Jesus naqueles dias? Ou naquela sexta-feira santa, provavelmente se pensando, o que será de nós agora? Acreditamos tanto nesse homem, e esse homem agora morreu numa cruz, foi sepultado, e o que vai ser de nós? É muito dolorido. Se a gente seguir essa analogia, nós vamos perceber que é muito sofrimento para um Deus que foi puro amor, mas foi dessa forma que ele quis dizer para nós: eu amo você, e se 1000 vidas eu tivesse que dar para vocês, eu daria. É esse Deus que nós amamos, servimos e adoramos. Nesse momento de hoje para amanhã, a igreja ela fica em silêncio. A igreja fica em silêncio fechado. A igreja só vai abrir as portas amanhã às 19 horas. Não sei se em outras vai ser às 20, porque amanhã, a celebração de amanhã, que é a vigília das vigílias, a missa ela começa com a bênção do fogo novo, que é fora da igreja. É atrás da igreja, onde é feita uma fogueira, tem todo um rito, toda uma liturgia, e dessa fogueira é tirado uma tocha de fogo, um tição, e é aceso então o círio pascal. Esse círio pascal é o Cristo que ressurge dentre os mortos. Então essa vela, né, o círio, aquela vela é grande. Então é aceso com esse tição que é tirado do fogo, e depois é colocado os cravos sobre a cruz, tem sobre a vela que tem a cruz, 2023 no caso, e é colocado uns cravos, e é feita uma oração que o padre faz uma oração em cada cravo que ele coloca naquele círio pascal. E aí, aí então vem com o círio, aí a igreja é aberta, todos entram e dá continuidade à celebração da Santa Missa. Alguém poderia dizer assim, mas Jesus não ressuscitou no domingo? Por que então já se celebra a Páscoa, a ressurreição, no sábado à noite? Não deixa passar de meia-noite do sábado? É que para nós que pertencemos à igreja, ela vem dos judeus. Nós pertencemos à igreja dos judeus que aceitaram Jesus Cristo como um verdadeiro Filho de Deus.
Houve uns judeus que não aceitaram e outros que aceitaram. Nós somos os judeus messiânicos. E para os judeus, sábado depois de meio-dia já é domingo. Então, por isso que a gente pode fazer essa celebração à noite, porque 7 horas, 8, 7, 8, 9 horas da noite, porque já estamos celebrando o domingo. João, eu fiquei pensando esses dias, não é? A respeito de Judas, porque Judas, ele foi ali vamos dizer assim, o escolhido, não sei como, não é? O que que você acha? Existe algum documento da igreja que fala sobre Judas? Por que ele foi o escolhido para? Porque você imagina, poderia ser qualquer um. E foi logo Judas. E outra coisa, Judas, ele vai lá e se mata, né? Eu imagino, porque para acontecer tudo que aconteceu com Jesus, tinha que ter um Judas. Até a gente até brinca, ó, aquele cara é Judas, mas para acontecer o que aconteceu com Jesus, tinha que ter alguém que fizesse isso, para que a história acontecesse. Você sabe, você tem alguma coisa, existe alguma teologia, fala sobre a vida de Judas? Se Jesus, desculpa a pergunta ser meia longa, se Jesus, de repente, ele na mansão dos mortos foi lá buscar Judas, não sei, né? Judas, eu fico pensando até hoje, Judas fazia parte dos 12, foi escolhido a dedo por Jesus. E depois esse mesmo homem que foi escolhido a dedo por Jesus, torna-se o traidor de Jesus. Que tinha que ter um traidor, isso ia ter que acontecer. Faz parte do enredo, né? Mas poderia ter sido qualquer uma outra pessoa que nem estava ali junto com os 12. Mas foi Judas. O que se entende é que durante os 3 anos que Judas esteve junto com os seus companheiros, aprendendo as coisas de Jesus, ele não se abriu para as verdades do céu. Até eu comento dizer sempre assim, há muitos Judas até hoje, dentro da igreja, dentro da comunidade. Há muitos Judas, que são aqueles que estão 20, 30, 40, 50 anos na igreja, mas não mudam de vida. Vive a vida maltratando o outro, brigando com o outro, humilhando os outros, se achando melhor do que o outro. Nariz empinado, não é capaz de olhar para baixo. São Judas. E estão dentro da igreja. E que a gente pede a Deus que um dia essas pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus. Porque, pelo que eu entendo, Judas não teve um encontro pessoal com Jesus. Se Judas tivesse reconhecido a traição que ele fez para com Jesus, Jesus havia perdoado num piscar de olhos. Porque Jesus é amor. O mal de Judas foi não ter reconhecido-se pecador, como Pedro reconheceu, e chorou amargamente o seu arrependimento. Se Judas tivesse chegado e falado assim, mestre, me perdoa as minhas fraquezas, o Senhor Jesus ia dizer assim, estava escrito que você ia me trair, mas que o perdão também está aí para você. O mal de Judas é que, segundo eu estudei, Judas não se enforcou por arrependimento, mas por remorso de ter traído Jesus com tão pouco dinheiro. Aí o É negócio é isso mais que eu embaixo, estudei. né? Aí não tem como, né? Então você ah, se matar por remorso e não por arrependimento é uma coisa meio estranha. Então, quando se trata de Judas, nós não o julgamos aonde ele possa estar. Deixamos ao critério de Deus. Mas que ele perdeu a chance do perdão, ele perdeu por não saber que Deus é amor e por pior que sejamos, o Senhor espera de nós sempre
um arrependimento, uma atitude de arrependimento e de busca de vida nova. Pois é. Tem perguntas aí, alguma coisa? Não estou acompanhando aqui. Mas se o pessoal tiver alguma pergunta, deixe aí. Outra coisa, não se esqueça de inscrever no nosso canal. Não se esqueça de inscrever no nosso canal aí, dar aquele joinha, tá certo? Opa, Givaldo Torres. Opa, Boa noite, tio Jó. olha aí o Givaldo. É aí, ó, os tios. Boa Páscoa pra vocês. Estou trabalhando, mas estou ouvindo vocês. Ah, que legal. Obrigado, Bom Givaldo. trabalho aí pra você e bom trabalho pra todos aí que estão nos ouvindo aí da empresa que você trabalha. Um abraço. Amor Vida, meu catequista, João Batista, referência para muitos da paróquia São Francisco de Assis. É que o Pimentel tá Obrigado. falando sem microfone, não é? Minha mãe Então, Débora passou pelos seus ensinamentos. então presta aqui, deixa eu ler aqui. É, Isso, leva pra ele lá. é melhor. Quem estiver nos assistindo e queira deixar alguma pergunta, fique à vontade, tá? A gente está aqui para responder e tirar dúvida também. O Amor Vida aqui, meu catequista, falando do João, né? Meu catequista referência para muitos da paróquia São Francisco de Assis, minha família toda passou pelos seus ensinamentos. Deus seja louvado pela sua vida, pela vida desse profeta. Aqui, Alexandre. Alexandre, o Alê. É. Muito bom. Aí o Obrigado, Alexandre. Givaldo, né? O Givaldo ele coloca aqui, boa noite, tio João, boa noite, tio Fernando, é o nosso sobrinho, né? Boa noite, Boa feliz Páscoa. noite, eu tô meio fanho porque eu tô meio. O nariz tá entupido. Então vamos lá. Estou trabalhando, mas estou ouvindo vocês. Um abraço para todas as pessoas que estão trabalhando aí nessas empresas, né? E que até no feriado igual o nosso de hoje estão trabalhando, revezamento de tudo. Então um abraço para todos, um abraço pro Giba. A Rose também, boa noite. Então, é bem interessante isso, porque é bem profundo, não é, João, quando a gente fala sobre a morte de Jesus Cristo, porque isso serve para muita coisa, né? Sim. Até para os nossos dias, para ter isso daí como a nossa vida, não é? Entender para nossa vida. A base da fé católica, da nossa fé, está exatamente na Semana Santa e na ressurreição de Cristo, tá? Se não houvesse ressurreição, de nada valia a nossa fé. E o apóstolo Paulo chega a falar isso. Então, a nossa fé está baseada nos ensinamentos de Jesus, na sua morte e ressurreição. Esta é a fé da igreja, é assim que nós cremos e é assim que nós vivemos. Eu vi uma conversa muito maldosa esses dias, onde uma pessoa maldosamente disse: os católicos matam Jesus toda Sexta-feira Santa, todo ano. Olha, é um pouco de ignorância, de falta de conhecimento, falta de estudo, porque Jesus morreu uma só vez para nunca mais morrer. O que a Santa Igreja faz isso no decorrer dos milênios é tornar-se atualizado essa verdade. A igreja, assim como a palavra de Deus, ela é viva constantemente, a igreja celebra todos esses momentos de forma viva e atualizada, mas a igreja não mata Jesus, não crucifica Jesus, isso é coisa maldosa. Tá? A igreja atualiza e recorda e revive os momentos do nosso Mestre, Senhor e Salvador. Seria uma ignorância nossa, católicos, nós católicos, não reviver, não relembrar e não atualizar esses momentos tão propício e tão marcante da nossa fé cristã. É um barato ouvir isso aí, porque aí você ouve algumas pessoas que tem alguns fãs, né? Uhum. Fãs de Elvis Presley, se veste de Elvis Presley, canta igual Elvis Presley, Michael Jackson, tudo mais. Nada contra, mas assim, é uma analogia. E nós, como católicos, a gente não pode, não é? De repente, num dia tão importante, a gente não. Bem, é É, uma observação só.
né? Que É é bom ficar, importante. eu acho que o respeito além de tudo, viu, pessoal? Cada um no seu quadrado, tá? Acho que isso é Aqui a legal. gente está falando da nossa É, fé, da nossa justamente. doutrina e dos ritos da nossa igreja, né, da Santa Igreja. Inclusive, a gente precisa fazer até uma certa correção também em algumas coisas. Por exemplo, Jesus desceu ao inferno ou às mansões dos mortos? É bom lembrar que Jesus não desceu ao inferno, Jesus desceu às mansões dos mortos. Porque o inferno não é criação de Jesus, não é criação de Deus. O inferno foi uma criação particular do próprio Lúcifer. Foi ele que criou o inferno para ele. Deus não tem nada a ver com o inferno que ele criou. Então, Deus não vai invadir o que não é dele. É bom a gente entender isso. Deus desceu à mansão dos mortos, quer dizer, ao seio de Abraão, como é muito conhecido. E quem estava no seio de Abraão? Todos os justos do Velho Testamento. Todos os justos. Vamos colocar Abraão, Isaac, Jacó, Davi e por aí vai. Profetas, sacerdotes, reis e patriarcas. Todo aquele povo de Israel, o povo de Deus, que esperava o Messias, quando eles morreram, eles ficaram no seio de Abraão, aguardando o grande dia do Messias. E o Messias, ao morrer, ser sepultado, ele foi à mansão dos mortos, onde ele se apresentou para todos aqueles homens. E assim que Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram junto com Jesus, e a Bíblia diz que eles entraram em Jerusalém. Mas, João, onde está isso? Gente, só ler Mateus capítulo 27, versículo 51. Está lá. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, os túmulos se abriram, e os corpos dos justos ressuscitaram e entraram em Jerusalém junto no momento da ressurreição de Jesus. Então eu digo que até que a primeira ressurreição já aconteceu desse povo do Antigo Testamento. Ali se inaugurou o céu. O céu foi inaugurado com a ressurreição de Jesus como primícia e trazendo com ele todo esse povo que o aguardava nas mansões dos mortos, o evangelho de Jesus para ressuscitar com ele. Importante. Ô João, algumas questões particulares, né, que até a gente conversou antes. Gostaria de saber a respeito, né, principalmente hoje, na Sexta-feira Santa, muitos não comem carne, e aí vai pro peixe, não é? Existe uma... Existe. A igreja, na verdade, são duas datas que a igreja pede o jejum e a abstinência de carne. É na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Só são esses 2 dias. Aqueles que se acham mais em degraus mais altos não come carne nenhuma sexta-feira do ano. Beleza, é um assunto seu, particular. A igreja não diz nada. Mas pela igreja, só são dois dias. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Uma coisa é jejum, outra coisa é a abstinência de carne. Precisa ser colocado isso bem assim, entendido. Na quarta-feira de cinza e na sexta-feira, a igreja exige os dois, pede os dois, o jejum e a abstinência de carne. Ok? Vamos então. Por que a abstinência de carne? A carne de boi, a carne vermelha, ela leva de 4 a 6 horas para ser digeridos. Então você almoça com churrasco, por exemplo, uma carne de boi cozida, coisa assim, carne vermelha, você vai ficar bem saciado, bem fortalecido aí, às vezes nem vai querer jantar. Almoçou, mas até a noite ainda está com o estômago cheio, aquilo ali não
não digeriu ainda, e você está bem saciado e fala, ó, nem quero jantar porque eu comi demais no almoço. O que acontece com a abstinência da carne vermelha para o peixe, para o ovo, coisa semelhante? É que o peixe, ele leva 3 horas para digerir. Você pode comer um bacalhau inteiro. 3, 4 horas já digeriu, você já está sentindo fome de novo. Qual é o objetivo de não comer carne vermelha e comer branca, vamos dizer assim, frio, né, branco? É para você não se sentir muito saciado, para você se sentir uma leveza no corpo e não se sentir abarrotado de tanto que comeu. E porque um dia, está aqui nos evangelhos, falaram para Jesus assim: por que os discípulos de João jejumam e os seus não? Jesus diz assim: como pode os convidados jejuarem enquanto o noivo está com eles? Um dia chegará em que o noivo será tirado, e nesse dia jejuarão. De quem Jesus estava se referindo? Do que iria acontecer na Sexta-feira Santa. Quando foi que o noivo foi tirado do meio deles? Na Sexta-feira Santa. Nesse dia, os discípulos, sem dúvida nenhuma, não tiveram coragem de comer um prato de arroz com feijão e um bom pedaço de carne. Provavelmente eles nem tenham comido. Porque quando morre alguém querido, a gente não tem vontade de comer por 2, 3 dias. E então, então eles fizeram o jejum e se absteram da carne. Então, esse é o sentido de não comer carne. Também é uma maldade muito grande. Esses tempos eu vi uma pessoa dizer assim: o católico tem nojo da carne de Jesus, por isso não come carne na Sexta-feira Santa. Desculpa, mas é uma ignorância muito grande também e uma falta de sensibilidade para entender as coisas da forma correta que deve ser. Então, jejum é evitar comer e evitar comer carne. A igreja, alguns padres, bispos, teólogos, tratam o jejum como comer menos. Ao invés de você comer bastante, você regra o seu café da manhã, regra o seu almoço, regra a sua janta, de uma forma que você come bem menos e evita comer a carne vermelha. Mas o jejum você pode fazer qualquer dia que você quiser. Além desses 2 dias que é obrigado pela igreja, podemos dizer assim, como católico nós somos obrigados, mas você pode fazer o jejum o dia que você sentir que você precisa fazer jejum. Às vezes você está com um problemão sério, uma causa difícil de se resolver, então você fala assim: eu vou jejuar tal coisa para que o Senhor me abençoe, para que eu consiga resolver essa parada. Hoje você pode fazer jejum do WhatsApp, que eu acho que é o mais difícil hoje. Hoje eu não vou fazer, vou ficar da hora que eu acordar até meio-dia sem pôr a mão no WhatsApp. É um jejum. É um jejum. Eu amo, nós não, né? Mas porque eu assisto a novela tal e tal. Hoje eu não vou assistir essa novela, em reparação disso, daquilo. Então, há vários jejuns que você pode fazer. Falar mal dos outros, né? Hã? Falar mal dos outros. Sim, hoje eu vou fazer jejum de ficar com a boca calada. Pois é, hoje eu não vou tirar onda de ninguém, não vou falar mal de ninguém. Isso. Então, Tem várias formas de você estar fazendo isso. Isso. Então, há vários jeitos de fazer o jejum. E o jejum também, claro, do alimento. Tá? Do alimento. Porém, eu acho meio contraditório o jejum e a abstinência de carne na sexta-feira.
porque contraditório não pela igreja, mas pelo povo que forma a igreja, onde tem uma comida mais cara, Pois que é. é a Sexta-feira Santa. Aí você vai... É um bacalhau de R$ 180, R$ 200 o quilo. Meu Deus do céu, para que isso? Compra uma lata de atum, Comprou uma sardinha, né? compra uma sardinha, aí faz bacalhau no coco, feijão no coco, arroz no coco e ainda convida a família, que na verdade, ao invés de ser um dia de jejum, é um dia de banquete. Então o povo, na verdade, precisa saber o que é que a igreja está pedindo. Precisa entender o que a igreja está pedindo. Jejum e abstinência de carne. Mas, já que eu não vou comer carne, eu vou comer 10 quilos de bacalhau. Que jejum você fez? Que abstinência você fez? Então, precisa rever. O nosso povo católico precisa rever isto. Eu, particularmente, na minha casa, faço converso com a Dina, lá em casa todo mundo sabe. A gente, Sexta-feira Santa é o mais sempre de todos os outros dias. Mais sempre de todos os outros dias. Porque é jejum e abstinência. Não é banquete de bacalhau. É, o bacalhau tá muito caro, né? Caríssimo. E eles aproveitam na Semana Santa para levantar o preço, né? É, verdade. Aí a gente chega agora na Páscoa, Hum. não é isso? Olha, a Marisa veio trazer um suquinho, João. A Páscoa. Ó, Vamos lá. um suquinho pra você. Pra molhar a Olha, goela. pessoal, não é vinho, tá? É suco. Suco de uva. Tratando-se da Páscoa. A Páscoa quer dizer passagem. Então, quando nós falamos a Páscoa de Jesus, nós estamos falando da passagem de Jesus da morte para a vida. Então, essa passagem de Jesus da morte para a vida, ele venceu a morte, ele passou pela morte, ele venceu a morte. Passagem essa que ele prometeu e ofereceu a cada um de nós. Por isso, nós somos convidados também a passar a nossa Páscoa. O que quer dizer isso? Morrer para este mundo, mas ressuscitar em Cristo Jesus. Então, isso é a Páscoa. Não é o que nós vemos hoje aí, né? Mais um povo que usa, o que eu posso dizer? Faz da Páscoa um comércio, cria um comércio, é o tempo que os comerciantes ganham dinheiro a rodo. Eu fico impressionado quando você vai comprar um ovo de Páscoa de 50 gramas, R$ 90, R$ 120. É um absurdo, eu não compro. Não compro. Lá em casa não entra ovo de Páscoa na minha casa, não. Nunca entrou, nem mesmo quando nossos filhos eram pequenos, porque é um comércio, não é a realidade, porque o que o Senhor quer é que nós também ressuscitemos com Cristo cada dia, façamos a nossa Páscoa todo dia. Eu preciso fazer minha Páscoa todo dia, ressuscitando em Cristo Jesus. É isso que precisa acontecer. Claro que a Páscoa, dentro da liturgia da igreja, é uma coisa formidável, é maravilhoso. Quem puder, vamos amanhã numa igreja mais próxima, na missa de Páscoa, vão à noite para ver realmente o que é celebrar a Páscoa. É celebrar Cristo vencedor da morte, Cristo que nos garante a ressurreição e a vida eterna. Alguém pode nos perguntar assim, João, como que eu vou ressuscitar quando eu morrer? Todos nós que morremos na amizade com Cristo, já morremos ressuscitados em Cristo. Nós não ficamos numa lápide aí de 100, 200, 300 milhões de anos, numa lápide, dormindo, esperando o grande dia para a ressurreição de todos. Esse dia vai chegar.
para a ressurreição física, mas espiritualmente todos que morrem em Cristo já morrem ressuscitado em Cristo Jesus. Por isso nós acreditamos nos santos. Pois é. A Páscoa, principalmente a ressurreição de Jesus Cristo, é a parte mais importante, né, Sim, dentro da liturgia da igreja. dentro da igreja. Porque se não houvesse a Páscoa, nossa fé era vã. Paulo diz isso: se nós não acreditamos que Cristo ressuscitou, vã é a nossa fé. E o que é ressuscitar? É a Páscoa. Né? A Páscoa é a ressurreição de Jesus, é a passagem da morte para a vida. E Jesus passou da morte pela vida. Então, se o homem não acredita na ressurreição de Jesus, vã seria a fé de qualquer cristão, de qualquer homem. É certo que alguns não acreditam na ressurreição de Jesus, mas aí não compete a nós. Compete a nós como cristão católico. Ah, Né? Os outros, cada um consigo. Respeitamos a todos, mas a nossa fé é essa, é que nós cremos e eu creio com muita firmeza, eu mesmo, eu sonho a minha Páscoa. Eu sonho a minha Páscoa. Eu não sei quando vai ser, mas eu quero que no dia da minha Páscoa seja junto com Jesus. Embora eu já tenha uma caravana que vai comigo, já sei com quem vou me encontrar. Eu tinha um medo muito grande de morrer. Depois que eu descobri que os aliados que eu tenho na hora da minha morte, morrer para mim é lucro. A minha Páscoa será lucro para esta vida. mas calma, João. Então fica aí com a gente aí mais uns 20 anos aí, com bastante Ah, saúde, né, poxa? a nossa família geralmente só morre depois dos 80, então eu Calma tô aí, vai novinho ainda. devagar, devagar, né? E, Mas, embora a Páscoa, como eu havia falado, nós precisamos buscar essa Páscoa todos os dias, nas nossas orações, ao deitar, ao levantar, pedir sempre que o Senhor nos conceda essa Páscoa espiritual. João, você imagina como que foi, né? Principalmente Não, lógico que na Bíblia fala sobre, né, Jesus se encontrando, né? Com as pessoas, né, no dia seguinte ali, encontrou com Maria Madalena, não é isso? Eu acho essas mulheres, Maria Madalena e as outras mulheres muito corajosas, né? Porque de manhã, às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, essas mulheres foram lá para o cemitério. E não era o cemitério como era hoje, né? Era dentro das rochas. Elas não tinham medo, foram enfrentar. Foram lá. E qual foi qual era a preocupação das mulheres, Maria Madalena e as demais? É que Jesus Cristo ele foi enterrado tão rápido que não fizeram com Jesus o que é costume fazer, que é embalsamar, colocar o óleo, a mirra, eu quero o óleo de embalsamar o corpo, perfumar o corpo, fazer todas as coberturas com os panos, enrolar, enfaixar. Jesus foi assim, como assim, passaram um pano nele e enrolaram de qualquer jeito, porque havia uma pressa de enterrá-lo rápido, de sepultá-lo rápido. Havia uma pressa para eles. E as mulheres sabiam que Jesus foi enterrado não conforme o costume, não conforme o rito que era feito com o falecido, de forma natural. Ele foi tiraram da cruz, enrolaram num pano e colocaram lá no cemitério, lá no jardim. Até emprestado o jardim. Isso aí. Então, e Jesus, de manhã as mulheres vão lá, provavelmente para querer embalsamar Jesus, fazer alguma coisa até escondido. E é impressionante que Jesus, na sua ressurreição, a primeira pessoa para que ele apareça é para uma mulher, que é Maria. E Maria, há 2 ou 3 relatos meio diferenciados um pouquinho dos evangelhos, mas eu gosto daquela que diz assim que Maria olhou, não viu ninguém, e de repente viu um homem andando no meio do jardim,
E ela chorando, e ele fala assim: quem você procura? Ela disse: eu procuro o mestre. Se o senhor viu, diz aonde ele está. Aí Ela ele não diz assim: reconheceu ele. ela pensou que ele era o jardineiro. Aí quando ele chama Maria, aí disse que ela voltou para trás e foi se agarrar com ele, se abraçar com ele, porque ele chamou pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. Jesus nunca vai chamar a nós pelo nosso apelido, ele vai chamar pelo nome. E quando ele chamou Maria, ela Rabone, quer dizer, mestre, e aí diz que ela se abraça com os pés dele. Aí quando ele diz: Maria, não me retenhas que eu tenho que ir para o Pai. Por quê? Porque Maria queria segurar ele ali. Não, você tem que ficar aqui, aqui que o senhor tem que ficar. E ele: não, não me retenhas, não me agarre. Eu preciso ir para o Pai. Aí o que, que ele diz? Vai a Jerusalém e fala para os meus irmãos que eu estarei daqui a pouco lá para falar com eles. E foi isso que ela fez. Maria foi a primeira anunciadora. Maria Madalena foi a primeira anunciadora. Foi lá falar com os discípulos. Eu vi o mestre, ele ressuscitou e ele vai estar aqui daqui a pouco. E ele chegou. As portas fechadas, ele entra e a alegria é tamanha para os seus discípulos, para os seus seguidores. Então, a ressurreição de Jesus, quando você lê, cada evangelho fala de uma forma meio diferenciada, e cada diferença que eles mostram é uma riqueza de detalhes sobre a ressurreição de Jesus. Como numa outra diz assim, que os dois homens, os dois anjos aparecem assim, o que procuras entre os mortos aquele que ressuscitou? É uma outra versão do evangelho. Que busca entre os mortos aquele que ressuscitou. Né? Aquele outro que o discípulo sai correndo e Pedro chega depois, e daí Pedro entra e não vê nada a não ser os panos dobrados ao lado do túmulo. E Jesus não estava. E depois Jesus aparece lá entre os seus irmãos, os apóstolos, os discípulos. Então, esses sinais da ressurreição de Jesus é maravilhoso para cada um de nós. É um motivo de muita alegria. Essas verdades que o Evangelho nos traz. Poxa, mas você imagina também como que ficou a cara dos discípulos, né? Como que ficaram as caras deles, porque o Jesus sofreu tudo aquilo dali, não é? Na cruz, não é? Os discípulos, inclusive alguns relatores do Evangelho, diz que Maria não reconheceu Jesus, pensava que era o jardineiro, porque ela tinha gravado na mente dela o rosto desfigurado de Jesus da Sexta-feira Santa. Ele ficou tão desfigurado que ela tinha perdido a mente, apagou-se da mente dela a imagem do Cristo antes de ser maltratado. Então, quando Jesus ressuscitou, ela não conseguiu associar que era aquele Jesus, porque na mente dela estava aquele Jesus que estava todo deformado por causa do sofrimento da sexta-feira. Então, falam isso. E aí também os discípulos, de início, se alegraram, ficaram felizes, e houve aqueles que duvidaram. Aqueles que eu digo, no caso, Tomé, Tomé, né? que é a semelhança pura de cada um de nós. É. Que às vezes duvidamos aqui e temos dúvidas ali. Né? Você vê Papai do Céu, né, agindo na tua vida toda hora, todo momento, mas ainda você precisa de algo físico para quê? Para entender, Para entender. exatamente. Então, há muita gente que crê aqui, mas é descrente ali. Então, a gente vê o caso de Tomé, que é uma pessoa que representa cada um de nós, a nossa falta de fé. Quando, 8 dias depois, quando o Tomé chegou, falaram: vimos o mestre, ele esteve aqui, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, eu só acredito se eu colocar o dedo
na mão deles e a mão no lado dele. Imagina, ó, o dedo em suas mãos e a mão no seu peito. Então, a mão. Você vê como ele foi atirado. É muito importante quando a gente. Isso, Tomé, nas nossas vidas no dia de hoje, acontece muito, né? Então, assim, a gente vê que, igual eu tava falando, Jesus ele fala com a gente constantemente, todos os dias, todos os momentos, nos dá sinais, mas a gente ainda precisa de algo físico, né? Igual o Tomé fez, né? A gente ainda fala assim: se eu não ver, eu não creio. Então é típico de Tomé. Ou então é assim: se não tiver na palavra, eu não creio. Até às vezes a gente corre o risco de engaiolar Deus na palavra, só na Bíblia. Não está na Bíblia, eu não acredito. Isso é limitar a Deus, porque Deus, Jesus Cristo, está além a santa palavra de Deus, né? A palavra de Deus é uma bússola que nos mostra a direção, mas o Senhor continua agindo livre, porque Deus é Deus. Deus não é homem para se limitar em alguma coisa aqui na Terra. Dentro da nossa religião, a Páscoa começa hoje, né? Amanhã, perdão, hoje Amanhã. não. Amanhã, desculpa. Amanhã. E se estende até quando? A Páscoa, ela leva 8 dias. 8 dias. Ela a Páscoa, assim como o Natal e a Páscoa, é 8 dias interrupto, como se fosse um dia só. Então vai ter primeiro da Páscoa, segundo da Páscoa, oitava da Páscoa. É 8 dias interrupto, como se fosse uma Páscoa só. A importância que é a Páscoa de Jesus para nós. Ah, muito importante. Eu acho que deu, né? É o que a gente tinha combinado de falar, que é muito importante, né, nos dias de hoje, que a gente faça essa reflexão, né? Sim. Essas Alguém fez pessoas, alguma pergunta? essas Não. pessoas, João, Vocês querem dar uma olhada, ver se alguém fez não, pergunta? Marisa, Gilberto Rosa, ah é? né? Ótimos ensinamentos. Ah, que legal. Cadê o seu celular? Gilberto Rosa e Guilherme. Obrigado. Deus abençoe a todos. Então, João, assim, eu quero agradecer você, né? Assim, de todo o coração, mais uma vez, né? Obrigado. Nessa sexta-feira, que é o momento. Deixa eu pegar o celular aqui da Marisa. Não é que é um momento importante, né? A gente vê que nos dias de hoje as pessoas deveriam, penso eu, né? Que deveria pelo menos olhar um pouquinho mais para Jesus, né? E entender, pelo menos entender que Ele morreu por nós e que Ele nos sirva, né? Assim, Ele seja o nosso guia por tudo que Ele passou. Ele veio ao mundo, morreu na cruz. Estamos hoje, né, numa sexta-feira, né, falando sobre isso, lembrando de fatos, né, que ele passou e que vendo Jesus aqui a gente possa ser pessoas melhores, não é? Eu acho que esse é o grande ensinamento, que possamos amar mais as pessoas, né, olhando para Jesus, que o amor dele resplandeça em nós, para com os nossos amigos, os nossos familiares, né? Eu acho que é um bom ensinamento Jesus Cristo na nossa vida. É, a referência para nós cristãos é Jesus. Então, tudo que nós fizermos
nós precisamos ter como referência Jesus Cristo. Porque de nós mesmos não temos nada de bom. E se fazemos alguma coisa de bacana, de bom, tenha certeza que aí está a centelha de Deus. Porque de nós mesmos, ser humano mesmo, nós não temos nada de bom. Então, é interessante a gente entender que precisamos andar sintonizados ou antenados em Jesus Cristo para fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos. Se nós fazemos alguma coisa, algo que não está de acordo com a vontade de Jesus, lá na frente nós sofreremos as consequências. Então é importante estar sempre sintonizados em Jesus Cristo vivo e ressuscitado para nunca mais morrer, reinando em nossas vidas e em nossos corações. Amém. Amém? Pimentel, algum recado, meu amigo? Não, tem só o Gilberto, né? Ah, Gilberto, né? Deixa eu ver aqui. É Gilberto Rosa de Oliveira. Conhece, João? Gilberto. Sim. Aí, Gilberto, ótimos ensinamentos. Agradeço a todos que... Guilherme Gomes também. Obrigado, Guilherme. Bacana. Agradeço a todos que ficaram na sintonia com a gente. Que Deus abençoe e que nós tenhamos uma feliz Páscoa junto com Cristo. Que possamos ressuscitar com Cristo e que a graça do Senhor se derrame sobre todos nós. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, é muito importante, não é? Para que a gente consiga cada dia mais chegar em patamares maiores, maior número de pessoas, não é? Levando esses ensinamentos igual esse de hoje, na Semana Santa. Eu desejo a todos vocês que vocês tenham também uma ótima Páscoa, igual o João já falou, né? Não vou ser redundante aqui. Que vocês tenham uma ótima Páscoa, que sejam felizes, que essa Páscoa seja um renovo, né, João, de vida, né? Uma vida nova, não é isso? Tá, muito obrigado aí pelo Pimentel, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado aí por estar presente, a Marisa também que está Obrigado a aqui comigo, Marisa que está ali. né, nos Pimentel. abastecendo aqui com água, né? Marisa. Olhando. Tá bom? Pessoal, segunda-feira a gente vai ter um assunto bem interessante aqui. Segunda-feira a gente vai trazer Serginho Calçados. Conhece, João? A gente vai falar sobre moda de calçados. Moda feminina, moda masculina. Ele é um empreendedor de mais de 30 anos, né? Então ele conhece muito, não é? Conhece muito sobre calçados. Até ele tem um sobrenome, né? A gente colocou o nome dele Serginho Calçados. Calçado. Então, segunda-feira, às 20 horas, ele vai estar aqui com a gente. Beleza? Fiquem ligadinhos aí que a gente já tá soltando aí nas nossas redes sociais. Tá bom? Abraço a todos, boa noite. Durmam em paz, um ótimo final de semana e uma ótima Páscoa.